Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vim gravar um vídeo muito especial. Vai ser mais um bate-papo. E eu vou contar para vocês as lições que eu tirei do ano de 2024. Não foi um ano assim tão tranquilo, mas foi um ano que eu aprendi muito, 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 muito mesmo. Eu acho que eu aprendi tudo que eu tinha assim de mais importante para aprender na minha vida, para conseguir seguir em frente assim bem, foi nesse ano que passou. E não vou enrolar muito, vou começar a contar aqui para vocês. E junto com as lições, eu vou dar para vocês alguns exemplos de como que foi que aconteceu comigo, como que eu entendi tudo e como que foi todo o processo. Então, vamos lá. Bom, gente, a primeira coisa que eu aprendi em 2024, que foi muito importante, e eu percebi que se eu tivesse entendido isso no momento, muita coisa poderia ter sido evitadas. E então eu vou dizer isso para vocês porque eu acho que é muito importante. A primeira lição que eu tirei foi entender a situação que você está no momento. Essa foi a primeira lição. Por que entender a situação que você está no momento? Às vezes, gente, a gente está passando por um momento ruim. Às vezes está acontecendo muita coisa na vida da gente. E a gente não entende. A gente se cobra de estar bem. A gente se cobra uma performance boa no trabalho, nos estudos, seja no que for, sendo que a gente está passando por uma situação ruim. E se você está passando por uma situação ruim, como que você vai estar feliz? Então, assim, às vezes a gente tem que entender que é normal a gente não estar bem. É compreensível. E da mesma forma que você não está bem naquele momento, você tem que passar por aquilo e daqui pra frente você vai ficar bem de novo. Então, entender isso é muito importante. E eu vou aprofundar um pouco para vocês nisso, para vocês entenderem um pouco de como que foi a minha situação e como que a mente da gente é, né? No finalzinho ali de 2023, eu estava me formando na faculdade, né? Eu estava no último período da faculdade. Quem sabe, que já fez faculdade aí, sabe o tanto que é estressante o último período. Acho que é o período que a gente está, assim, já no limite. Foram 5 anos ali, né? E além disso, gente, eu estava lidando com o fato de a minha irmã ter mudado. E quem conhece a gente sabe que a gente aqui em casa era muito próximos. Eu e minha irmã, a gente ficava o dia inteiro juntas. E além disso, a gente ainda carregava, e ainda carrega hoje em dia, né, o luto do meu pai. Então, ela mudar foi quase que um novo luto. Então, juntou tudo. Eu tinha aquela emoção dentro de mim, sabe? De que eu queria muito que meu pai estivesse ali comigo naquele momento, que ele visse a minha formatura. Não ter ele ali naquele momento me deixou, assim, me deu muitos conflitos dentro de mim, sabe? Me trouxe muitas emoções. E a minha irmã mudar nesse momento junto trouxe mais sentimento ainda para aquilo tudo, né? Mexeu muito comigo também. Então, lidar com isso não foi fácil. Não foi fácil. Muitos dias eu acordava chorando, eu ia dormir chorando e eu não me sentia bem. E naquele momento eu comecei a me cobrar muito, muito, muito mesmo. Porque apesar de eu estar sentindo tudo isso, era um momento em que eu tinha que entregar resultado. Era um momento em que eu tinha que ser boa. Eu tinha que entregar resultado na faculdade, eu tinha que entregar resultado no meu trabalho, porque agora eu tinha mais responsabilidades para mim. Então, assim, aquilo foi me pesando, e eu fui me cobrando mais e mais e mais e mais. E o que aconteceu, gente? Eu não entendi a minha situação. Eu não entendi que estava tudo bem. Eu não estava bem naquele momento. Eu estava lidando com muitas coisas. Então era compreensível eu não estar bem. Só que, em vez de eu entender isso e eu viver aquele momento de entender, né? E que aquilo ia passar. E já tudo ia ficar bem, como ficou. Mas, ao invés disso, uma Thaís do passado voltou. Para quem não sabe, quando eu era mais nova,
Eu tinha uns 13 para 14 anos. Eu tive uma depressão muito forte, muito forte. E assim, foi um momento muito triste da minha vida. Não só para mim, né, mas para os meus pais também. Foi muito complicado. E aquela Thaís, gente, daquela época, não é a mesma de hoje. Aquela Thaís, ela não tinha as mesmas realizações, as mesmas rotinas, a mesma rotina, né, que eu tenho hoje. Ela não tinha toda essa bagagem que eu tenho hoje. E eu comecei a achar naquele momento ali que eu estava vivendo que eu era aquela Thaís de novo. Eu não entendi a minha situação. Eu achei que tudo que eu tinha feito durante todos os anos, desde os meus 13 anos, não tinha valido de nada. Eu achei que eu estava perdida. E eu comecei a dar razão para aquela vozinha que gritava dentro de mim. Aquela antiga Thaís. Ela apareceu e começou a falar para mim. Tá vendo? Eu te falei que não valia a pena. Te falei que você não era capaz. Eu te falei. Você não é suficiente para dar conta de tudo isso. Você não é boa. E ela foi falando. E eu fui dando razão para ela. E o que aconteceu, gente? Eu comecei a entrar num ciclo de tristeza, assim, profunda. Que eu não conseguia sair daquilo. E é aí que veio a segunda lição. Que é aquele ditado famoso. Que quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Essa foi a segunda lição que eu tirei ali no início de 2024. Quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não sabe quem a gente é, quando a gente não sabe qual caminho a gente quer seguir, qualquer caminho serve. E não sei vocês, mas só se a gente tiver muita sorte de esse caminho qualquer ser um caminho bom. No meu caso, não foi um caminho bom. Eu já tava me sentindo triste, tava super perdida. Eu literalmente queria que alguém viesse ali e me salvasse. E pegasse na minha mão e falasse assim, vem, eu vou te dar a solução de tudo e vai ser tudo fácil. Cara, não existe isso na vida. Não existe. Se a gente não pegar, tomar coragem e ir, nada flui, gente. Nada flui. Então, foi nesse momento que a Thaís do passado voltou. Eu segui um caminho que não foi um caminho bom. Eu me perdi muito de quem eu era e de quem eu estava tentando ser. Já tinha muitos anos que eu estava investindo em mim. E por um momento ali, eu me perdi de tudo aquilo que eu estava construindo. E foi um momento muito difícil. Eu realmente achei que eu que não teria saída ali, né? Então, gente, vamos recapitular tudo que eu já falei, né? Entenda a situação que você está nesse momento. Entenda seus sentimentos. São sentimentos compreensíveis? Se você visse outra pessoa passando por tudo que você está passando, você acharia mesmo que ela tinha que estar feliz, saltitante? Ou era compreensível ela estar triste e viver aquela tristeza ali naquele momento e depois seguir em frente, né? Ser feliz novamente, porque a vida é feita de fases. Segundo, quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Geralmente esse caminho que vai servir não vai ser um caminho bom. Então, foi naquele momento que eu tive que ter um choque de realidade. Eu tive que alguém sentar do meu lado e falar assim, cara, e aí, vamos reagir, vamos acordar pra vida, olha como é que as coisas estão. Você tá deixando a vida passar. Eu precisei disso. Então, quando a gente entende o que a gente sente e quando a gente entende a situação toda em si, é mais compreensível lidar com a dor. É mais fácil lidar com a dor quando a gente entende ela. Quando a gente sabe que ela tem motivo. Quando a gente não sabe o que quer, é o momento ideal pra gente voltar pra gente mesmo. Pra gente se conhecer mais, pra gente procurar ampliar o nosso leque, né, de princípios, de valores. Porque, gente, a gente não tem que saber o caminho certo, assim, pra trilhar. Eu digo no sentido de propósito. Eu vou fazer isso, é isso que eu quero pra minha vida. Não, gente, não é nesse sentido. É no sentido de o que eu acredito, o que eu quero pra minha vida,
como pessoa, o que eu acredito? Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? Esse caminho que eu tô seguindo condiz com os meus valores, com os meus princípios? Então é nesse momento, gente, que a gente não sabe o caminho que a gente quer, que a gente tem que voltar pra gente e firmar a nossa base. Porque quando a gente sabe quais são os nossos princípios, os nossos valores, muitos caminhos já são eliminados. E aí facilita mais o nosso trajeto, né? Até a gente encontrar de fato o nosso lugar, né? E depois disso tudo, gente, veio a terceira lição, que é buscar ajuda. Busque ajuda. Gente, não fique carregando fardos que você já tá aí, ó, há tempos tentando resolver e você não consegue. Você tá aí quebrando a cabeça falando, eu consigo resolver sozinho. Cara, se tem tanto tempo assim e até hoje você não conseguiu resolver isso que tá te incomodando aí, é hora de buscar ajuda. É hora de buscar ajuda. Me escute. Naquele momento da minha vida, graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudou muito, principalmente a minha irmã. Minha irmã sempre me deu muito apoio, sempre me instruiu ali naquele momento muito bem. Ela, a Júlia, quem conhece ela sabe, né? Ela não é de ficar passando a mão na cabeça. Ela me disse coisas duras, ela foi dura comigo, mas eu precisava daquilo. E ela não foi só dura comigo e me deixou lá jogada, não. Ela foi dura comigo, mas ela sempre esteve ali do meu lado. Ela me apoiou em tudo, mas eu não tinha mais que falar. Agora eu tinha que agir. Então, gente, é muito importante isso, ter pessoas boas do seu lado, que vão te falar a verdade, que vão te mostrar, olha, não é bem isso aí que você é, não. Você tá agindo dessa forma, mas você não é isso. Você tem que lembrar quem que você é. Você não é isso. Tá sendo isso, mas você não é isso. Isso foi muito importante. Mas, além disso, além de ter pessoas boas comigo ali que me ajudaram, que me apoiaram, teve alguém em especial que me ajudou muito, que foi Deus. Em 2023, eu tinha me aproximado mais de Deus. Eu já tinha começado a fazer a leitura da Bíblia. E eu tava muito empenhada nisso. Tinha conhecido a palavra de Deus de verdade. Só que naquele finalzinho ali de 2023 foi quando eu me perdi e eu comecei até a questionar a Deus, né? Será que vai ser sempre assim? Eu vou andar, mas vai chegar um momento que eu vou voltar a ser aquela velha Thaís de antes. E eu comecei a duvidar. Gente, do que Deus queria pra mim. Eu comecei a questionar se realmente todos aqueles sonhos, aqueles planos que eu tinha pra mim, se eles realmente iriam se realizar. Então, quando tudo isso passou, eu voltei novamente pra Deus e dessa vez foi diferente. Não foi a mesma entrega de 2023. 2023 eu tive uma entrega muito grande, mas em 2024 foi diferente. Foi quando eu de fato vivi o milagre de Deus, né? E não foi aquele milagre com datas, com uma espera. Eu não esperava nada em troca. Deus me recebeu de volta. Ele me amou. Ele me perdoou pelos meus erros. E ele me deu uma força, gente, durante o ano de 2024, que, assim, eu não consigo nem explicar para vocês o que foi essa força. Eu tive muitas realizações no ano passado, muitas mesmo. Eu consegui fazer coisas, assim, que eu nem imaginava conseguir fazer. E foi graças a Deus, foi graças a Ele, eu não tenho dúvidas disso. Foi Ele que guiou todo o meu caminho ano passado. Só que, gente, mesmo conseguindo vencer, né, aquele período ali ruim que eu passei, eu já não estava mais naquele beco sem saída, né? Eu já sabia quais eram os meus valores, quais eram os meus princípios. Eu sei que se hoje acontecer tudo de novo,
ou qualquer outra situação, daquela forma que eu agi ali, naquele período eu não ajo mais. Isso eu cravei em mim. E isso foi muito importante. Mas, mesmo assim, eu passei o ano inteiro praticamente, gente, com uma mochila nas costas, cheias de pedra. E Deus havia me perdoado, mas eu não me perdoei. Eu não tinha me perdoado. Eu passei o ano inteiro, gente, carregando essa mochila pesada de pedras e pensando comigo, oh meu Deus, por que que eu fiz desse jeito? Por que que eu desviei do caminho assim, meu Deus? Por que que eu não enxerguei na época? Por que que eu não vi o que estava acontecendo? Por que que eu fui tão cega, Deus, a ponto de deixar tanta coisa ruim acontecer? Como é que eu não entendi que era só um período ruim que ele ia passar? E eu fiquei o ano inteiro assim, gente, me remoendo. Até que chegou um momento que eu vi que já não dava mais. Eu precisava procurar uma ajuda profissional. Já sozinha já não estava dando. Eu já estava com Deus, eu já tinha minha família, eu já estava com tudo certo. Mas eu ainda não conseguia seguir em frente ali dentro comigo mesma. E foi quando eu voltei para terapia. E eu voltei a fazer com a minha mesma psicóloga que eu fazia antes, a Mayara, é maravilhosa. E, gente, assim, em poucas sessões que eu fiz com ela, nas primeiras ali, a minha cabeça já fez assim, ó. Eu tô falando isso tudo pra vocês agora, mas eu só fui entender tudo isso no finalzinho do ano passado. Eu só fui entender tudo que eu passei em setembro, outubro ali, que foi quando eu voltei pra terapia. Eu passei o ano inteiro, gente, sendo muito forte. Eu passei o ano inteiro ali voltada para Deus e eu segui os meus princípios, eu mudei a minha direção, eu mudei o meu caminho, eu voltei a ver quem eu era de fato. E eu consegui ir para o caminho certo. Eu consegui sair daquela tristeza profunda, mas tinha muitas coisas ainda que não estavam resolvidas dentro de mim. Tinha muitos sentimentos que eu ainda não compreendia. Eu não compreendia como é, né? Eu não entendia como que eu tinha chegado naquilo. Como que eu me permiti chegar naquele estado de novo. Isso eu não entendia. Eu não entendi. E eu precisei de ajuda para ver tudo isso. E quando eu voltei pra terapia e eu fui entendendo tudo, eu juro pra vocês, eu comecei a rir. Porque eu pensei assim, gente, como é que eu consegui... De novo, né, gente? Como que eu consegui não enxergar? Sabe? Como que eu deixei minha lente ficar tão suja assim? E é por isso que a gente tem que ficar muito esperto com os nossos sentimentos. A gente tem que analisar tudo que a gente sente. Ver se de fato faz sentido a gente estar sentindo isso que a gente está sentindo. Se essas vozes que a gente está dando ouvidos realmente são vozes que a gente tem que dar ouvidos. Gente, se tem alguma coisa aí dentro que fica falando com você e ela fica te sabotando, cara, sério, liga o sinal de alerta aí, porque tem algo errado. A vida não quer te sabotar. Deus não quer que você dê errado na vida. Pelo contrário. Então, vamos só recapitular tudo aqui. Primeira lição. Entender a situação que você está. Entender seus sentimentos. Segundo, busque se conhecer. Porque quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E geralmente não é um caminho bom. Terceiro, busque ajuda. Quando você busca ajuda, o fardo ele fica mais leve. Quando você tem a ajuda certa, você consegue ver as coisas de outra forma. E às vezes é só isso que a gente precisa. Mudar a nossa visão pela situação que a gente está passando. Às vezes é só isso. Às vezes se a gente muda o jeito de ver, de entender, a vida fica mais leve, volta a ser colorida. E em quarto, volte a sonhar. Muitas vezes na vida a gente esquece que a vida pode ser boa. Muitas vezes a gente não acredita que a gente merece o melhor.
Muitas vezes a gente acha que a gente é pequeno demais. Muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir as coisas. A gente acha que a gente não merece, que a gente não pode, que a gente não é suficiente. Mas a gente é suficiente, a gente pode muito mais. Então, volte a sonhar. Volte a sonhar e haja em direção aos seus sonhos. Acredite neles. A gente tem que ser a primeira pessoa a acreditar em nós mesmos. A gente tem que ir atrás e fazer acontecer, gente. Não adianta a gente ficar sentado esperando que alguém pegue a nossa mão e guie a gente pelo caminho e mostre tudo. Não tem jeito. Às vezes a gente vai ter que começar sem nem saber por onde. Muitas vezes a gente vai ter que só levantar e ir fazer. Nem que seja, gente, o básico. Básico. Começa hoje, vou arrumar a minha casa, vou começar a deixar minha casa organizada, vou começar a ajudar em casa, eu vou começar a fazer alguma coisa diferente, eu vou começar a fazer alguma coisa boa. E conforme a gente vai fazendo isso, todos os nossos caminhos são guiados, todos os nossos caminhos vão se abrindo, caminhos bons. A gente vai conseguindo enxergar a verdade de fato. Então, é muito importante a gente voltar a sonhar, a gente voltar a acreditar, a gente ter essa fé, essa esperança de que coisas melhores virão, porque elas virão, porque a gente está plantando isso. E não é porque a gente está sonhando, que a gente está fazendo, que não vai acontecer coisas ruins no caminho. Vai acontecer, gente, não tem como. A vida ela é feita de altos e baixos, por isso que eu tô aqui dizendo para vocês. A gente tem que entender a situação que a gente está, a gente tem que compreender os nossos sentimentos, a gente tem que se abraçar. Tem hora que é a gente mesmo que tem que se abraçar e se entender. A gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que saber quais são os caminhos que a gente não quer trilhar. Você não precisa saber exatamente para onde ir, mas você tem que saber principalmente para onde você não deve ir. Então, quando a gente tem os nossos princípios, os nossos valores muito firmados, isso facilita muito o caminho. Quando a gente tem Deus, gente, quando eu me voltei para Deus, eu vi quantas coisas eu tinha que fazer, quantas coisas eu tinha que melhorar que eu estava fazendo errado, quantas coisas eu estava simplesmente deixando passar. Se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer os mandamentos de Deus, se você ver tudo que Deus coloca ali pra gente ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, você vai ver quanto trabalho você tem, quanta coisa você tem que fazer. Se você acha que você não tem nada aí pra fazer, se você acha que seu caminho tá perdido, que você tá sem direção, volte para Deus, conheça a palavra de Deus, porque Deus vai te mostrar um caminho, Deus vai te mostrar o que você tem que fazer, o que você tem que melhorar. E isso faz muita, muita diferença. Gente, eu anotei aqui no meu caderninho. Já falei muito, né? Mas eu espero de verdade que esse vídeo esteja fazendo sentido para quem está vendo. Eu não vim pregar coisas mirabolantes. Eu apenas vim dizer para vocês as lições que eu passei. E provavelmente alguém aí também deve estar se sentindo como eu estava me sentindo ali no finalzinho de 2023. Perdida, sem direção, triste, uma tristeza assim enorme. Eu lembro que eu chegava a me olhar no espelho e eu chorava muito, 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 porque eu estava muito perdida. Eu já não via luz no fim do túnel. Mas olha quanta coisa eu vivi apenas no ano passado, quantas coisas boas. Eu achava que já não tinha mais sentido, mas tinha assim. Eu só tava com a lente errada. E às vezes é isso que falta pra gente, trocar a lente, né? Ver a vida como ela realmente é. E a vida, gente, ela não é só coisas ruins, tá bom? Isso é muito importante. Vou dizer mais algumas coisas aqui que eu aprendi em 2024, que eu preguei muito forte pra mim. Agora vai ser mais rapidinho, vou só falar aqui pra vocês. Primeiro, não focar no problema e sim na solução. Muitas vezes a gente vai ter problemas, vai ter coisas assim que vão acontecer sem a gente esperar. Então, em vez de você ficar focando no problema, alimentando ali o problema, instigando o problema, né? Foque em solucionar o problema. O que você pode fazer para solucionar este problema?
Em 2024, gente, teve muitos momentos que eu tive que crer, eu tive que acreditar no que eu estava pensando, no que eu estava fazendo, no caminho que eu estava seguindo. Eu tive que acreditar mesmo sem ver o resultado, mesmo sem saber se ia dar resultado. Eu acreditei, eu confiei nos meus propósitos, nos meus princípios, nos meus valores. Eu me reinventei e eu acreditei naquela Thaís, naquela nova Thaís. E eu fui. E eu acreditei tanto naquilo, gente. Tanto. O que aconteceu? Eu saí daquela tristeza, eu voltei a sorrir, eu voltei a ser feliz. Então, no início é difícil, mas a gente tem que crer sem ver. A gente tem que acreditar que as coisas vão mudar e correr atrás disso. Porque uma hora, quando você menos imaginar, as coisas mudam, as coisas melhoram. Outra coisa, nunca deixe de ser você, mesmo quando você duvidar. Igual eu contei pra vocês já, no finalzinho de 2023, aquela vozinha ficou gritando no meu ouvido, aquela Thaís antiga ali, falando, e eu fui alimentando aquilo. E assim, gente, muitas vezes a gente vai duvidar, sim. Vai ter hora que a gente vai duvidar da nossa capacidade, a gente vai duvidar da gente mesmo. Mas só você sabe o que você é. Só você sabe o tanto que seu caminho foi difícil para chegar até onde você está hoje. Então, mais do que nunca, você não pode duvidar de você. Você é a pessoa que está com você o tempo inteiro. Então, cara, não diminua os seus esforços, não diminui tudo que você tem feito. Acredite em você, não duvide de você. E se tem alguma voz aí gritando no seu ouvido, dizendo para você não acreditar, dizendo que você não é capaz, que você não é suficiente, não dê ouvidos a ela, porque essa não é a voz que você tem que ouvir. Acredite em mim. Uma coisa que foi muito importante também é não se vitimize, haja. Gente, eu podia ficar ali naquele ciclo triste da minha vida e ficar ali remoendo o tempo todo e tudo mais. E aí, por exemplo, a minha irmã vinha falar comigo e eu falar assim, cara, já não dá mais, não faz sentido, não quero mais. Olha que vida ruim, olha como é que eu sou ruim. Eu não sou capaz, não quero, e ficar ali me lamentando e tudo mais. Não, gente, a gente tem que agir. Chega uma hora que a gente tem que agir. Se a gente quer mudar, se a gente quer sair da onde a gente está, a gente tem que agir. E foi o que eu comecei a fazer. Às vezes eu nem sabia direito o que eu tinha que fazer, mas eu comecei a agir. Eu comecei a tomar outra direção. Eu fui para outro lado. Eu defini o que eu não queria mais e eu fui para outra direção. E eu caminhei. E isso foi muito importante. Não cheguei num nível estratosférico, tá, gente? Sei lá como é que fala, gente. Mas enfim, eu não cheguei longe demais, mas eu já melhorei muito do que eu era no início de 2024 para quem eu sou agora. Então é isso, a vida é isso. São processos. Não ficar preso no passado foi uma coisa também, uma lição muito importante. Se eu tivesse ficado presa ali nos meus erros, naquele momento ali de tristeza, nada teria mudado, eu não teria feito tantas coisas que eu fiz no ano passado. Eu tive que ter muita coragem, eu tive que ter muita força para me reinventar, para voltar a ser quem eu realmente devo ser, né? E eu quero ser. Então, essas foram as lições de 2024. Foi um ano, assim, que eu literalmente preparei a minha terra para esse ano eu poder plantar. Foi um ano, como vocês podem ver, não tão fácil, né? Mas eu lutei muito por mim. Eu lutei muito por mim. Eu não desisti de mim em momento algum. Mesmo quando estava muito difícil, eu não desisti de mim. Eu peguei na minha mão, eu acreditei em mim e eu fui até o fim. E se você aí também sente isso, eu te digo, não desista de você. Acredite em você. Busque ajuda se você precisar. Tenta entender você, seus sentimentos. Busque sentido. E não escute
essa vozinha aí que tá tentando te sabotar. Ela não é a voz que você deve ouvir. Quando essa vozinha começar a falar, você tem que dizer pra você mesmo, olha, você é capaz sim. Olha o tanto de coisa que a gente já passou. A gente vai passar esse momento também e tudo vai dar certo. Busque referências, busque ajudas. Gente, mesmo que sejam as coisas mais idiotas. Eu lembro que quando eu tava passando por tudo, tipo assim, eu tava no pior momento, eu simplesmente entrei no YouTube, peguei o meu caderninho, sentei, peguei minha caneta e eu fui ver um vídeo que era simplesmente como sair do fundo do poço. Foi o vídeo que eu fui ver. Foi o primeiro passo que eu dei. Como sair do fundo do poço. Às vezes é isso que a gente tem que fazer. Dar o primeiro passo. Buscar conhecimento, buscar entender, buscar ajuda. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Contei um pouquinho do que eu passei, as lições que eu tirei. E tudo isso me tornou uma pessoa muito melhor. Me aproximou muito mais de tudo que eu queria ser, do que eu espero de mim, da Thaís que eu quero ser, da Thaís que eu sou. Então, quando tudo isso se encaixa, tudo ao redor melhora, os problemas vêm, mas eles já não vêm mais com aquele peso tão grande. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido um pouquinho de inspiração para vocês, de motivação para continuar, que toque aí alguém que precisar dessas palavras. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo.